Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos meditar nos capítulos de número 5, 6, 7 e 8 do livro de Daniel. Para a gente iniciar o capítulo de número 5, vale a pena a gente lembrar de que nós falamos que Daniel tinha aí aproximadamente a idade de 14 anos quando Jerusalém levada, o povo de Israel, de Jerusalém, é levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Então Daniel tinha aproximadamente 14 anos. E aí quando a gente lê isso na Bíblia, né, não que ele tinha 14 anos, os historiadores tentam aproximar a idade dele, mas a gente lê na Bíblia que ele era um jovem de tenra idade, um adolescente, né? Praticamente uma criança, né? Entrando aí na fase da juventude. E aí a gente tende a ler o restante do livro pensando em Daniel como um jovem, né? E a gente vê que logo nos primeiros versículos lá do capítulo 1 já se passam 3 anos, né? E o tempo continua passando. E agora, no capítulo de número 5, o reinado vai mudar de mão. O capítulo de número 5, o rei já é outro, o rei Belsazar, né? E o capítulo de número 5 ele narra o episódio de como o reino de Belsazar e todo o império babilônico muda de mãos, como que Deus derruba esse império, né? Por causa da maldade, por causa da profanação que Belsazar, os seus príncipes, os seus reis, suas mulheres e concubinas beberam vinho nos utensílios da casa do Senhor, né? Ele dá uma festa e manda trazer os utensílios que tinham sido tirados do templo de Jerusalém. E alguns historiadores, por exemplo, Heródoto e Xenofonte, eles descrevem, escravam uma data para esse episódio, né? É uma noite exata que eles estão fazendo essa festa lá, louvando aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, honrando a deuses estranhos com as coisas santas do Senhor. E o rei tem uma visão de uns dedos, de um pedaço de mão que começa a escrever na parede, né? Mene, mene, tekel, passim, e ele faz entrar Daniel na sua presença. Daniel dá a interpretação para ele, né? Pesado foste na balança, o seu reino foi achado em falta, né? E o seu reino passou de ti. E esses historiadores cravam que essa noite foi dia 12 de outubro de 539 antes de Cristo. Ou seja, Daniel está se aproximando de 80 anos aqui na narrativa do capítulo de número 5. E voltando à interpretação, ele fala que o reino foi dado aos medos e aos persas. E nessa mesma noite, Belsazar foi morto, o rei dos caldeus, rei da Babilônia é morto. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. E alguns outros historiadores também contam essa história de como os medo-persas invadiram, conseguiram passar por baixo dos muros da Babilônia enquanto eles profanavam os utensílios da casa do Senhor, e como os medos e os persas tomaram ali o reino naquela noite. Também vale a pena a gente lembrar que o território da Babilônia, a própria nação babilônica e as nações ali ao redor da Babilônia, hoje compreendem o país do Iraque. Também é importante a gente notar que os medos ocupam hoje uma cidade que pertence ao Irã. E os persas são exatamente o Irã. Na língua deles, persa e Irã, é praticamente a mesma tradução, que quer dizer terra de arianos, né? Isso aponta para os seus antepassados, né? Os seus ancestrais.
Então, irmãos, a gente não pode confundir os iranianos, né, ou os persas, que significa a mesma coisa, com árabes. Eles têm praticamente a mesma religião, né, que é o islamismo. Dentro do islamismo tem algumas divisões, mas praticamente a mesma religião. Porém, como etnia, como povo e como nação, Irã é diferente de árabe. O Iraque, que é a antiga Babilônia, já aí sim é um país de origem árabe, mas o Irã não. O Irã é um país de origem persa, né? Sempre se chamou Irã, na verdade, é a mesma tradução. E agora a gente entra no capítulo de número 6, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, né? É um capítulo que a gente ensina para as nossas crianças, né? Porque é um capítulo icônico, né? Uma maravilha que Deus fez de ter fechado ali a boca dos leões quando Daniel é jogado na cova, né? O capítulo de número 6, é, ele fala que pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então aqui eu quero chamar a atenção para essa questão aqui de Daniel. A gente está aqui no capítulo de número 6. Daniel tem aproximadamente aqui 82 anos, quando ele é jogado na cova dos leões, lançado e Deus o livre, né? Ele tinha aproximadamente 82 anos, e os irmãos veem que durante o ministério de Daniel, entra rei, sai rei, conforme o decreto de Deus, né? A gente precisa se lembrar que em todo o livro Deus é o Senhor da história, é aquele que tem poder para levantar o rei, para abater o rei, ele dá poder e autoridade a quem ele quer, ele tira, ele abate, ele revela os segredos, ele deu o espírito excelente para Daniel, né? Deu graça para Daniel, para Mesaque, Sadraque, Abidnego, livra eles da fornalha independente de quem é o rei. E os irmãos notam que desde o início, Daniel está sempre ocupando uma posição de destaque. Isso acontece em todo o reinado babilônico e agora se repete no reinado dos medos e persas. Daniel é constituído entre os 3 principais de 120 príncipes que são sobre todo o reino dos medos e persas. Agora, irmãos, a exemplo de José, que é colocado lá no livro de Êxodo como governador do Egito, isso não quer dizer que nós devemos ser governadores, que nós devemos ser príncipes, que existe uma instrução ou que existe um mandamento bíblico de que o crente que for fiel, Deus vai fazer isso com ele, porque fez com Daniel. A mesma coisa o jejum de Daniel. Não existe uma ordenança bíblica para que se faça jejum comendo legumes e bebendo água, por exemplo. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de interpretação, que é uma interpretação errônea, fugindo do texto. Deus fez isso com Daniel, coloca ele como uma espécie de senador lá no reino da Babilônia, como príncipe, como governador, como presidente durante todo esse reinado, para que o povo de Israel não fosse exterminado. Então Deus tem um propósito específico no ministério de Daniel, que foi específico para Daniel ali naquele lugar, para que o propósito maior de Deus, que era a vinda do Messias através do povo de Israel, não fosse frustrado. Então Deus tem meios de cumprir as suas promessas. Então ele vai fazendo milagres, ele vai fazendo maravilhas, ele livra
da fornalha, ele livra da boca dos leões, para que o propósito dele seja levado a cabo, para que o propósito soberano de Deus se cumpra. Qual é esse propósito? É a salvação através de Cristo Jesus, é a redenção através da obra da cruz. Visto isso aqui no Antigo Testamento. Então é por isso que Deus coloca Daniel em posição de destaque. Os irmãos podem notar isso. Quando o rei ordena que Daniel sai da cova dos leões, e Daniel sai ileso da cova dos leões, o rei Dário escreve um decreto a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E aí Daniel continua prosperando no reinado de Dário e no reinado seguinte, no reinado de Ciro, o persa. E veja, irmãos, como o assunto do livro se trata de reinados, de reinos, de impérios, de nações, porque agora, no capítulo de número 7, é, esse capítulo de número 7, cronologicamente, ele é antes do capítulo de número 6, porque se os irmãos notarem, ele aconteceu no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então, aqui, quando Daniel tem essas visões, o capítulo de número 7 ainda é o Império Babilônico. E ele tem essa visão dos quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar, que nada mais são do que reinos que Deus mostra para Daniel. Cada animal desse que Daniel vê representa um reinado, representa um império, e o último, um império que será futuro, um império para o fim dos tempos. Não vou descrever aqui os animais, porém, no versículo de número 13, Daniel vê nas nuvens um como o filho do homem. E esse filho do homem foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. E a partir do versículo 17, Daniel recebe a interpretação de que esses animais, cada um desses animais, né, que são quatro, eles representam quatro reis, ou quatro reinados, ou quatro impérios que se levantarão da terra. E aí, novamente, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. E, irmãos, embora a gente deva tomar cuidado com as interpretações, como eu tenho falado, aqui no versículo 20, claramente isso, entre todos os estudiosos, é quase que ponto pacífico. A respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram três, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os outros seus companheiros. Eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, o que que é ponto pacífico aqui? Que esse chifre que tinha olhos e essa boca que falava grandes coisas é uma clara alusão ao anticristo. É uma clara alusão ao anticristo e à vitória de Deus, a vitória de Cristo juntamente com os seus santos contra o anticristo. E esses santos do Altíssimo possuirão o reino.
E entrando agora, irmãos, no capítulo 8, Daniel tem uma nova visão, que são reis e reinos novamente. Ele vê animais e é dado a ele a interpretação dessa visão. O versículo de número 19 é um versículo chave para a gente entender o capítulo 8 e todo o contexto do livro de Daniel, porque o cativeiro é uma disciplina de Deus, ao mesmo tempo faz parte da ira de Deus contra a desobediência do povo de Israel. Então, o capítulo 19, ele fala: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Ou seja, quando a ira de Deus vai se completar contra o próprio povo de Israel. E ele dá a interpretação: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Tudo isso já aconteceu. Essas, essas batalhas, essas tomadas de reino, essa luta que Daniel vê em visão, né? O bode e o carneiro, e a amarrada e a chifrada, um quebrando e tomando o outro, essa tomada de reinos já aconteceu antes de Cristo. Só que agora ele fala de uma nova nação, de um novo reino, e de um rei que se fortalecerá no seu poder, não pela sua própria força, destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. E aqui existe uma divergência de interpretação entre os estudiosos se Daniel está falando somente do Império Romano, que tomou o Império Grego e foi, na época antiga ali, até o século I, século IV depois de Cristo, né? É, ele vai aqui um pouco antes da época de Cristo, até alguns séculos para frente depois de Cristo. Ele é um reinado maior do que os outros. O Império Romano é um império maior do que os outros. E tem gente que aponta para o ano 70, quando o templo é destruído, e tem gente que já vê aqui um reinado no tempo do fim, porque esse rei, ele se levanta contra o príncipe dos príncipes. E aqui no versículo de número 25, mas sem mão será quebrado, esse versículo, ele conversa muito com o versículo de Daniel, capítulo 2, que fala que aquele pé de barro misturado com ferro, os dedos misturados com ferro, será esmiuçado por uma pedra que será lançada sem auxílio de mão. E aqui no versículo 25, esse rei será quebrado sem mão. Então é muito provável aqui que Daniel esteja recebendo essa revelação do tempo do fim, e que esse último reinado não só represente é, o Império Romano histórico que já aconteceu, mas um império futuro, né, e um rei com muita força, que não será a sua força, né? Segundo a eficácia e a astúcia de Satanás, que pelo seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem em segurança, né? E logo após essas visões, né, Daniel, ele enfraquece, fica enfermo, né? E ele se levanta depois e vai tratar dos negócios do rei.